Bom final de tarde. É um prazer imenso poder me manifestar pela primeira vez com esta personalidade, com essa encarnação que eu tive junto com Akhenaton, Nefertiti e outros. Eu venho com essa personalidade. Eu estou desencarnado. Hoje eu habito uma colônia espiritual chamada Grande Coração. A encarnação a personalidade a qual eu estou me manifestando agora, o meu nome, o nome que eu vou me apresentar agora, um dos meus nomes, uma das minhas encarnações, a personalidade a qual eu me mostro agora se chama Ramoses. Ninguém conhece, né? E Ramatiz, vocês conhecem? Ramoses e Ramatiz são os mesmos. É o mesmo espírito. Na personalidade de Ramoses, eu era um médico. Vamos começar? Para que os bons espíritos, eu vou falar assim, eu não gosto de falar espíritos superiores. Vamos dizer os bons espíritos. Para que os bons espíritos possam canalizar, incorporar, psicografar com um médium, é claro que o ingrediente precisa ser sempre os mesmos, em prol do progresso da humanidade, do crescimento intelectual, moral. O amor tem que estar presente. O médium precisa ter a mesma identidade de interesses que o espírito, que o bom espírito. Ele deve ter os mesmos interesses, ele tem que estar em sintonia. Os propósitos do médium têm que estar em sintonia com os propósitos do espírito. Mas não para por aí. Num planeta como este, um planeta de provas e expiações, onde ainda está reinando o mal, para um médium com Jesus, como se diz aqui, eu diria um médium com Deus, para que ele possa trabalhar num planeta como este, é uma tarefa um tanto arriscada. Muito arriscada, porque ele tem que estar ciente com relação às consequências do trabalho que será feito através dele. Se for um trabalho para que seja assim, feito de uma forma muito amorosa, muito tranquila, sem exortações, só falando de amor, paz, ele já sofre, já é complicado. Quando o planejamento é para falar de amor, de paz, de fraternidade, mas nós acrescentamos a exortação, acrescentamos o falar a verdade sobre as pessoas, sobre quem elas são, aí nós teremos um grande desafio. Teremos um grande desafio. E pode ter certeza que esse médium que veio para falar a verdade, mostrar as suas sombras para você mesmo, ele veio para ser um instrumento para que máscaras caiam, pode ter certeza que ele será muito atacado, incompreendido, ficarão com muita raiva dele. Então, se esse médium veio com essa missão, para, além de pregar o amor, mas ser um instrumento de Deus para que máscaras caiam, para que as sombras das pessoas sejam mostradas, para a exortação, nós precisamos
de mais ingredientes, além dos que eu disse. E o ingrediente que nós precisamos são audácia, ausência de medo, determinação, perseverança, atitude. Precisamos que o médium seja sem vergonha. Ele tem que ser sem vergonha. Ele tem que ter uma capacidade grande de iniciativa, de botar a mão na massa, de não ser dependente de espíritos. Ele precisa ter uma boa oratória. Ele precisa ter coragem. Ele precisa se dedicar, ser dedicado. Ele precisa se moralizar cada vez mais. Ele precisa de humildade. Ele precisa de disciplina. Ele precisa estudar muito. Ele tem que ter tudo isso. Ele tem que ser um grande guerreiro. Um grande guerreiro da luz. Ele tem que ser um grande guerreiro porque, pode ter certeza, ele vai pisar num campo de batalha e tanto. Então nós precisamos de um grande guerreiro. Nós precisamos de um grande líder, um verdadeiro general. Mas é um guerreiro do bem, do amor, da luz. Nós precisamos de um guerreiro que só anda para frente e não anda para trás. E não desiste. Ele não pode desistir. Porque o verdadeiro guerreiro de Deus, ele vai até o fim. Independente do que ele passe. Independente do que aconteça. Porque o guerreiro de Deus, independente de qualquer coisa que ele passe, se ele estiver fazendo tudo como tem que ser feito, ele tem a certeza que Deus sempre vai estar com ele. E os bons espíritos, mesmo que ele não possa ver, ele tem a certeza. Portanto, ele não vai ligar nem um pouco para a atitude dos seus irmãos. Atitude de irmãos que estão num momento evolutivo primário. E é exatamente por isso que eles têm as atitudes que eles têm, por causa do momento evolutivo. Porque para entender o que esse enviado fala, tem que ter um pouquinho de evolução espiritual. Porque se não tiver, vai agir de uma forma bem complicada. Mesmo aqueles que não dizem, mas aqueles que muitos acham que têm evolução espiritual só porque adquiriram grandes conhecimentos. Especialização não é o mesmo que iluminação interior e evolução espiritual. Não é. Porque se pode falar muitas coisas, mas como é aqui dentro? Será que o que se fala condiz com o que está aqui dentro? Será? Então nós precisamos de tudo isso. Senão, não dá para trabalhar. Não tem como. Ele tem que saber o que quer. Ele não pode ficar em cima do muro. Ele não pode ser inconstante. Ele não pode participar do trabalho espiritual e depois abandonar, e depois resolver voltar, abandonar de novo, e depois resolver voltar. Não. Ele tem que ter muita razão, agir com a razão, mesmo tendo emoções. Ele tem que controlar as emoções. Ele tem que ser compreensivo. E ele tem que amar. Amar muito. Principalmente num planeta de provas e expiações. Ele tem que triplicar o amor dele. Porque ele vai ter que ter muita paciência.
Vamos falar um pouco de dois espíritos. Os espíritos que eu vou falar é Bezerra de Menezes e Francisco Cândido Xavier. Quando alguém diz assim, médiuns não prestam, médiuns são espíritos muito endividados. Não idolatrem médiuns, porque eles são extremamente endividados. Sim, mas não é 100% deles. Existem médiuns que não são espíritos muito endividados. Eles podem até ter uma dívida ou outra, mas uma dívida ou outra pequena, um fardo leve. É claro que a maioria dos médiuns num planeta como esse são sim espíritos muito endividados, mas não são todos. Então, dizer que Chico Xavier e Bezerra de Menezes não prestam porque há 30, 40, 50 ou 60 mil anos atrás eles explodiram o planeta, então eles não prestam, fazer esse tipo de comentário é muito infeliz, porque é um comentário de uma visão muito estreita de espiritualidade. Eu vou explicar. Vamos supor que os dois juntos tenham explodido um planeta lá em Capela, há 30, 40, 50 mil anos atrás. São muitos milênios, não são? Vamos supor que depois de explodir esse planeta, foi o estopim. Porque eles já vinham fazendo essas maldades há muitas encarnações. A explosão do planeta foi o estopim. E Deus, ou o Cristo pega o espírito dos dois, de Bezerra e de Chico, e coloca no planeta Terra, para que eles possam quitar os seus débitos num planeta primitivo e para que eles possam trabalhar também para o bem. Então, vamos colocar as nossas mentes para pensar. De 30 mil, 40 mil ou 50 mil anos atrás até agora, século 20, nós estamos no 21, mas eles nasceram no século 20. Chico no século 20, Bezerra no século 19. Então, de 30 mil, 40 mil, 50 mil anos até o século 19 ou 20, passou muito tempo, não passou? Então, de lá para cá, eles tiveram muitas encarnações, não tiveram? Muitas mesmo. Muitas encarnações. Eles podem ter até no meio disso, podem ter até passado uma temporada num planeta mais evoluído, depois voltar para a Terra. Não pode ter acontecido isso? Então passou muito tempo, não passou? Então de lá para cá, eles já podem ter quitado todos os seus débitos, inclusive do planeta que eles explodiram. Eles fizeram tanto o bem, eles passaram por tantas dificuldades, passaram um verdadeiro ranger de dentes durante esses 30, 40 ou 50 mil anos, que eles já quitaram os débitos. Tanto é que Maria de Nazaré foi até Bezerra de Menezes, no plano espiritual, e ofereceu para ele: olha, você não precisa mais encarnar na Terra, você não tem mais débitos. Eu vou apresentar aqui, eu tenho 4 planetas. Escolhe um dos 4, só planeta de gente evoluída, só planeta fraterno, escolhe para morar. Você tem esse direito. Você já pagou todas as suas dívidas. Você só fez o bem. E ele escolhe continuar aqui na Terra ajudando, porque ele ama. Então nós não podemos dizer que esses espíritos, que Chico, Bezerra, que eles foram médiuns, que eles são médiuns quando estavam encarnados, que eles são médiuns extremamente endividados e não prestam. Nós não podemos dizer isso, não é? Só por causa de 30, 40, 50 mil anos atrás de erros que foram cometidos, que já foram acertados. Mas tem gente que faz isso. Por quê?
só vê o lado negativo da coisa, não consegue ver o lado positivo. Por que só vê o lado negativo? Só vê o lado negativo porque tem uma tendência grande sempre a julgar. Sim, isso é tendência para julgamento, para criticar, maldizer. É uma tendência ruim. Agora, se a gente chega e fala de algum médium que ele é muito endividado, que ele é complicado, por que nós falamos? Porque esse médium que hoje é endividado e está fazendo um trabalho bonito, mas pelas suas atitudes, nós percebemos que ele é bem complicado. Estou dando um exemplo. Nós, os espíritos, podemos avisar assim: olha, na última encarnação dele, na anterior, ele ainda era mau. Ele fez muita maldade. Agora, nesta encarnação, é que ele está entrando no caminho. Então, ele não teve nem 30, nem 40 mil anos, nem 1000 anos, nem 500 anos para quitar os débitos e evoluir, não é? Ele não teve esse tempo todo. Essa encarnação de agora é a primeira encarnação que ele está fazendo tudo certinho. Até a anterior, ele foi complicado. E nós temos vários assim hoje reencarnados aqui. Então é preciso que se entenda, porque quando a gente fala que um espírito explodiu um planeta, ou que vem fazendo coisas ruins até agora, é porque foi na encarnação passada, ou há 2 encarnações atrás. Então ele está na primeira ou na segunda que ele está fazendo tudo certinho. No máximo 3. Isso é muito pouco. Para a quantidade de dívidas e de débitos que ele tem para quitar, ele vai precisar ainda de muitas encarnações. Então é necessário que se entenda isso. Eu me fiz bem compreendido? O Pedro não sabe por que eu estou falando isso, mas muita gente que vai assistir sabe que esse recado é para você, para que você possa entender como é que funcionam as coisas. Aqui na Terra é difícil encontrar o amor nas pessoas. É difícil. Mesmo aqueles que dizem que amam. É difícil encontrar o amor nas pessoas. As pessoas estão muito individualistas, as pessoas estão egoístas, as pessoas estão gananciosas, as pessoas estão arrogantes, orgulhosas, invejosas, ciumentas. Então, se ela não tem amor dentro do coração e só tem paixões, só tem umas coisas complicadas dentro de si, mesmo que ela ache que é uma boa pessoa, ela vai sintonizar com quem? Ela vai entrar em sintonia com espíritos que são iguais a ela ou até mesmo piores. E esses espíritos, os quais elas vão entrar em sintonia, não querem nem que ela evolua e nem que a humanidade inteira do planeta evolua. Eles não querem. E vai saltar aos olhos deles, principalmente dos negativos, vai saltar aos olhos deles se essa pessoa arrastar multidões. Aí vai chamar mais atenção ainda deles. Porque através de uma pessoa eles podem atrasar a evolução de muitas, porque ela arrasta multidões. Então, os espíritos das trevas, percebendo que poucos aqui na Terra têm amor no coração, percebendo que muitos aqui na Terra, muitos dos espíritos encarnados aqui na Terra estão em sintonia com eles, porque eles não têm amor no coração. Se eles não têm, a pessoa não tem, então eles são identidade de interesses. São parecidos. Se entrou em sintonia, entrou num problema. Num grande problema.
Porque por causa desse desamor, o que eles vêm fazendo numa atitude desesperada? Porque eles sabem que o tempo deles está curto e de muitos outros também. Nessa atitude desesperada, eles vêm fazendo o seguinte: essas pessoas que estão em sintonia com eles vêm desdobrando essas pessoas toda noite. Desdobrando. Para quê? Para dar cor e vida àquilo que já existe na pessoa, para exacerbar aquilo que já está dentro dela, para mudar ainda mais o comportamento dela, para reprogramar as mentes dela, retirar certas lembranças e substituir por uma memória artificial criada por eles. Eles vêm desdobrando. Por quê? Só porque entrou em sintonia. Eles fazem incisões profundas no corpo mental da pessoa. Incisões complicadíssimas, que não é qualquer espírito que pode fazer. Eles têm muito conhecimento científico e grande cultura espiritual. Uma cultura espiritual muito grande. Eles, a pessoa ali desdobrada em corpo astral, eles fazem incisões nos chakras da pessoa. Incisões, cirurgias profundas nos chakras. Inserem nos chakras e no perispírito elementos radioativos do astral inferior. Inserem certas energias deletérias do astral inferior. Tudo nos chakras e no perispírito. E tem mais. Eles vão no corpo mental dessas pessoas desdobradas, inserem corpúsculos mentais para envenenar as correntes do pensamento. Eles extirpam do cérebro perispiritual dessas pessoas pedaços, partes do cérebro perispiritual. Arranca, literalmente, certos pedaços do cérebro do perispírito, porque o perispírito tem cérebro. Os órgãos que vocês têm no corpo físico é uma duplicata de tudo que tem no perispírito. Os órgãos que vocês têm no corpo físico vêm do original. O original está no perispírito. Eles extirpam pedaços do cérebro perispiritual da pessoa. Em muitos, causa loucura. Só porque entrou em sintonia com eles. Eles fazem isso também com cientistas encarnados. Eles fazem isso com médicos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, geneticistas. Sabe por que eles fazem com esses médicos? Porque são médicos que só prestam atenção na parte da ciência e da intelectualidade e esquecem o amor. Muitos desses médicos estão em centros espíritas ou são evangélicos e falam passagens lindas do evangelho ou dos livros espíritas, e as pessoas acham que eles são moralmente muito evoluídos por causa do conhecimento que eles adquiriram. Mas eles viraram computadores humanos. Eles só têm os conhecimentos desses livros na cabeça, mas o coração não tem amor. E isso está acontecendo, sabe com quem? Com muitos médiuns esoteristas e de várias outras religiões que estão com muito conhecimento na cabeça, mas não têm amor no coração. E ainda por cima fizeram da espiritualidade comércio, negócio. Então todos esses estão sendo desdobrados porque não tem mais amor no coração. Cientistas, médicos, médiuns, políticos, qualquer do povo
as pessoas que eles vêm desdobrando, que não são médiuns, não são políticos, não são médicos, não são cientistas. Mas eu disse, atitude desesperada, eles estão desdobrando muita gente para fazer esses procedimentos. Então, vocês têm encontrado alguém por aí, alguma pessoa que há uns anos atrás era de um jeito e de repente ficou complicado? Prestem atenção. Mudou? Ou não mudou? Continua o mesmo? Eles estão fazendo isso em gente que não tem amor no coração. Em muitas pessoas, eles injetam vírus e bactérias do astral inferior, vírus e bactérias que aqui na Terra se transformam em doenças que já são conhecidas e outras que são desconhecidas. Que você vai no médico e ele fala, é uma virose. Isso é um jeito dele de dizer que ele não sabe o que é. Porque ele não tem ainda o conhecimento científico para saber. Porque a ciência daqui dos homens da Terra está muito aquém da ciência sideral. Muito aquém. E está muito aquém desses espíritos lá de baixo, que estão nesses laboratórios, que têm uma ciência muito mais avançada do que a ciência dos homens aqui da Terra. Eles estão fazendo isso numa atitude desesperada. É a guerra do Armagedon. É o Apocalipse. Assim como nós voltamos a repetir, o astro intruso se aproxima. E meus irmãos, não adianta dizer que se arrependeu porque ficou com medo porque ele chegou. Ele vai tragar todos os espíritos que estiverem em sintonia com ele. Ele vai tragar. E vocês vão ver muita gente que vocês acham gente boa ser tragado por ele. Muita gente que se diz ser gente boa, ou que na humildade diz que não é gente boa, mas nas atitudes mostra que é muito arrogante, orgulhoso e vaidoso. Diz, eu não sou gente boa, eu sou ruim, eu sou endividado. Eu tenho muito que crescer. E nas atitudes é complicado. Ou gente que diz que é evoluída e não é. Ele vai puxar. Vai mesmo. E não adianta correr, nem se esconder debaixo da terra ou em montanhas, cavernas, debaixo do mar. Não adianta. Eles estão inserindo bacilos psíquicos no seu cérebro perispiritual para mudar o seu comportamento. Vamos entender o que denota, alguns exemplos do que denota a ação de magos negros. Vejam em alguma pessoa, seja qualquer pessoa, em qualquer âmbito de trabalho, principalmente um trabalho que lidar com muita gente, que muitas pessoas, o destino de muitas vidas está nas mãos dessa pessoa. Se essa pessoa tem sede de poder, gosta muito de poder, é gananciosa, orgulhosa, arrogante, egoísta, e essa pessoa abusa do poder, se tiver abuso de poder, melhor ainda para os magos negros, entra em sintonia com eles, eles vão desdobrar e essa pessoa será instrumento das trevas, mesmo que muitos acham que é da luz.
loucura repentina, pessoas que ficam loucas de repente. Ação pode ser ação de magos negros. Não vamos generalizar. Em outros casos, são outros casos. Uma pessoa um adolescente ou um adulto que pega uma metralhadora, vai no cinema e sai metralhando todo mundo. É grande chance de ser a ação de magos negros. Uma pessoa que se mata matando outros, terroristas. Ação de magos negros, com certeza. Sexólatras a serviço das trevas. Pessoas que têm muitos parceiros sexuais, promíscuos, através do sexo promíscuo. Esses magos, eles removem o ectoplasma dessas pessoas, se torna um grande doador de ectoplasma para os magos. Então está a serviço. Quem é promíscuo está a serviço dos magos negros. Mesmo sendo boas pessoas, honestas, levando uma vida normal, entrou na promiscuidade, vai estar a serviço dos magos negros. Principalmente se for um médium sensitivo. Aí eles vão mesmo, porque fica mais fácil de tirar esse ectoplasma. Isso denota a ação deles. Então, nós temos um problema na Terra, porque tem gente que acha que tem poucos espíritos das trevas aqui na Terra ainda, porque a transição planetária já começou e o umbral já está vazio. Não está, não. Políticos corruptos, religiosos, muitos religiosos, eles gostam muito de religiosos, desdobram para conferências lá embaixo. Conferências com os espíritos das trevas, com os dragões, com os chefes de legião. Mas os dragões não estão mais aqui na Terra, eles já foram resgatados. Sim, eles já foram resgatados. Eles já foram. Mas eles deixaram muitos chefes de legião, ainda estão. Lilith, que é o verdadeiro dragão, ainda está no abismo. E esses políticos descem para conferências para receber todas as informações deles, reuniões. Quando volta para o corpo, não lembra de nada, mas vem com todas as ideias no corpo mental. E aí ele acorda cheio de ideias. E aí ele diz: acordei com essas ideias, isso, e vou fazer. Porque eles pegaram lá de baixo, foram orientados. Orientados. Juliana, eu disse que sou médico, não disse? Fui eu que cuidei de você. Eu vou pedir que a outra Juliana filme na verdade, o Pedro e a moça. Senão vai ficar só o Pedro e as pessoas que estão assistindo vão dizer: ele está falando com quem? Não é? Então temos que ter sagacidade. Está filmando os dois? Juliana, fica tranquila, porque o que eu vou revelar agora, você não será vítima de ataques. Vai ficar tudo bem com você. Sabe quem é que vai ser a vítima dos ataques? Com relação ao que eu vou revelar agora? Pedro. Quem é que vai ser a vítima dos ataques? Pedro. Sim, é ele. Então fica tranquila. Com você vai ficar tudo bem. Com ele também. Você está grávida? Agora não. Fala no microfone. Agora não. Agora você não está grávida. Será que era para ele nascer? Não sei. Você
foi desdobrada no plano espiritual e você aceitou recebê-lo para ajudá-lo. Nos livros diz que dragões não podem mais nascer na Terra. Nos livros diz que dragões, que mulheres daqui da Terra não podem conceber dragões. Isso é bem verdade. Só que Deus tudo pode. O Cristo planetário pode muito. Jesus também. Assim como o Cristo planetário e Jesus têm um conhecimento muito grande da ciência sideral. E eles são um com Deus. E Deus tudo pode, não pode? Os dragões foram todos resgatados aqui através desses médiuns, do número 1 ao 7. Só deixamos a Lilith lá, porque ela seria um 8º dragão. Ela é o verdadeiro dragão. E os 7 dragões foram resgatados aqui, do 7 até o número 1. Nós fizemos certinho, na contagem decrescente. Do 7, depois o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. O dragão número 7 foi resgatado através do Pedro. E o dragão número 7, ele não foi resgatado contra a vontade dele, ele se entregou. Ele se arrependeu, mesmo que muitos achem que um dragão nunca se arrependeria. Mas ele assistiu muitas coisas acontecerem, muitas coisas ele já assistiu acontecer, que fez com que ele se arrependesse. E ele pediu socorro. E os guardiões foram lá, os guardiões da humanidade, com um aval de espíritos superiores, foram lá e resgataram o número 7, junto com Miguel. Arcanjo Miguel. E ele foi resgatado através do Pedro. E ele canalizou com o Pedro e conversou com a Sônia, com a Sabrina, e disse que estava se entregando. Por ele ter se arrependido, ele já ganhou uns créditos. Nós preparamos ele e nós colocamos em você, Juliana. Você engravidou do Michael, seu marido, e você recebeu o dragão número 7. Ele não poderia nascer. Ele só ficou um tempo aí para que o corpo astral dele fosse reconstruído. Sabe por quê? Nos livros diz que dragões e muitos dos chefes de legião dos dragões, acabou a chance deles aqui na Terra, mas Deus é muito misericordioso, não é? Olha, os outros dragões, do 6 ao 1, eles não encarnam aqui na Terra mais realmente, nem Lilith. Mas o dragão número 7, ele vai reencarnar aqui na Terra. Vai. Mas nós não iremos dizer como é que serão as reencarnações dele, nem o que ele fará, nem o que ele será, porque essa informação vai vir depois. Nós não vamos dizer as condições às quais ele vai reencarnar e qual é o planejamento para o espírito dele aqui na Terra. Mas ele vai reencarnar aqui na Terra. Ele passou por ela e agora ele vai continuar sendo preparado no plano espiritual. E uma mulher
está sendo eleita para recebê-lo, que nós também não vamos dizer quem é. Uma mulher e um homem que estão juntos. Então você fez uma caridade e tanto. Está feliz? É isso. É como eu disse, por causa de convicções, certos dogmas de pessoas que têm a consciência expandida, não é dos religiosos, são aqueles que têm consciência expandida. São esses os que não vão aceitar o que nós estamos dizendo aqui. Então Pedro vai ser julgado, escarnecido e atacado pelos seus irmãos de fé. Pelos irmãos de fé. Porque os irmãos de fé hoje aqui na Terra, eles deveriam estar unidos em prol do progresso da humanidade. Mas os irmãos de fé hoje aqui na Terra, eles são inimigos íntimos. Sim, os trabalhadores de última hora. Aqueles que vieram para trazer a luz. Eles são inimigos íntimos. Denotando assim os seus níveis evolutivos. Por isso que Cleópatra perguntou para vocês se os espiritualistas aqui são realmente espiritualizados. Eles são? Pelas suas atitudes, eu acho que não. Porque alguém verdadeiramente espiritualizado, fraterno e amoroso não tomaria certas atitudes. Lembra do vídeo que a Sabrina gravou agora, que o Pedro leu o livro O Sublime Peregrino, de Hercílio Mais, que fala da vida de Jesus? E o Pedro ficou preocupado, ficou meio cabisbaixo, porque ele disse que não era igual a Jesus, que tinha um monte de coisa ali que ainda vai demorar para ele ser igual. E ele ficou triste e começou a se cobrar. E começou a se dedicar mais a evoluir, mesmo sabendo que nesta encarnação ele não vai conseguir chegar no patamar evolutivo de Jesus. Ele vai precisar de mais encarnações. Mas ele já começou a trabalhar a partir de agora. E ele admitiu que ele está bem inferior a Jesus. Admitiu. Ficou preocupado, ficou cabisbaixo e falou: eu tenho que mudar isso, eu preciso melhorar mais. Essa é a atitude de um espiritualista de verdade. Admitir que é bem menor do que ele e trabalhar para ser igual a ele ou melhor. Mas tem muita gente que vai dizer assim: mas esse também é meu pensamento. Meu pensamento é igual ao dele. Será que a pessoa que disser isso também vai estar impresso aqui dentro? Ou ela só vai dizer? Porque palavras qualquer um pode jogar. Mas o que é que habita no teu interior de verdade? Lá no abismo, tem um monte de gente falando bonito. Tem um monte de gente que sabe o evangelho de trás para frente e não sabe da maneira fanática, não, da maneira expandida. Tem um monte de gente lá no abismo que, se colocar aqui para dar uma palestra, vai dar uma palestra linda e vocês vão achar que eles são evoluidíssimos moralmente. Muitos desses estão dentro de corpos de carne. Hoje, 2022. E vocês acham eles evoluidíssimos. E vocês os idolatram. Eles estão na parte espiritualista,
na parte religiosa, eles estão na política. Eles estão na política a favor do aborto. Eles estão na política a favor da pena de morte. Eles estão na política a favor de liberar as drogas. Eles estão na política a favor de liberar arma para todo mundo. Eles estão na política ensinando vocês a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Eles estão na política dizendo para vocês que bandido bom é bandido morto. Eles estão na política ensinando vocês e incitando vocês à violência. Que quando se prende um marginal, um bandido, quando ele já está algemado, por causa desses políticos que estão incitando vocês à violência e dizendo que bandido bom é bandido morto, o cara já foi preso, já está algemado, e as pessoas vão espancá-lo, querendo matá-lo. Porque tem político que está incentivando a isso. É o plano das trevas em ação. E tendo resultados, grandes progressos. Muitos progressos. Vocês sabiam que a luz já perdeu batalhas para as trevas? Já perdeu. Batalhas. A luz já perdeu batalhas para as trevas. Mas a luz nunca vai perder a guerra para as trevas. Só perdeu batalhas. E a batalha atual, que já é guerra, não é mais batalha? Se já é guerra, e eu disse que a guerra, a luz sempre vencerá, então o que vai acontecer nessa batalha que virou guerra de agora? A luz vai vencer. A luz vai vencer. A luz vai vencer. E é exatamente por isso que as trevas está usando todos os seus instrumentos para impedir isto. Todos, inclusive aqueles que se dizem espiritualizados e boas pessoas. As trevas vai fazer tudo aquilo que é luz, as trevas vai usar os seus instrumentos para distorcer tudo o que os da luz dizem. Tudo. Então, os que vão distorcer são a maioria, porque a maioria está em sintonia com as trevas. E a luz aqui é uma grande e imensa minoria. E quando aqueles que forem influenciados pelas trevas para distorcer tudo, distorcerem, vai ter um monte de gente que vai acreditar, porque eles serão a maioria e vão dizer: a voz do povo é a voz de Deus. É o que eles vão dizer. Quando Jesus foi crucificado, a voz do povo, será que foi a voz de Deus? Não. Foi a maioria que decidiu a crucificação dele. E quem falava não crucifica, tomava pancada. Quem gritava crucifiquem Barrabás, tomava pancada. Aqui foi avisado que médiuns seriam colocados no leito. Médiuns gananciosos, egocêntricos, prepotentes, arrogantes, vaidosos, e já estão assim há muito tempo. Foi avisado aqui antes deles irem para o leito. E aí, alguns foram para o leito. Quando eles foram para o leito, o Osho canalizou com Pedro e avisou. Nós avisamos que ia para o leito. Está no leito. Ele falou do jeito dele. Está no leito. Foi avisado antes. Teve gente que distorceu tudo o que foi dito e disse
que o Osho estava debochando dos médiuns que foram colocados no leito. Ou não tinha Osho nenhum, foi o Pedro supostamente canalizado que debochou. Não houve deboche. Nunca houve deboche. Foi avisado que isso ia acontecer. E aconteceu. Foi avisado. Ele só confirmou o que foi avisado. Essas pessoas que dizem que o Pedro debochou, porque eles não acreditam que tem um espírito canalizado com o Pedro. Eles dizem, quando eles dizem supostamente canalizado, é como se dissesse, eu não acredito, não tem espírito nenhum ali. Quando disseram que o Pedro debochou, essas pessoas foram o quê? Marionetes das trevas para distorcer tudo o que foi dito aqui. E sabe o que faz parte da hipnose? Que quando isso aqui agora é falado e vai ser visto, porque está vendo todos os vídeos, porque criou pinimba com Pedro, ou será que está sendo manipulado? Porque está em sintonia com os negativos. Mais um dos comandos é para entrar em fúria com relação àquilo que nós estamos dizendo agora. Em fúria e distorcer de novo. Mais uma vez. Então vai adiantar a gente falar? Podemos falar tudo aqui. Vai ser sempre distorcido. Sempre. Faz parte da hipnose. Faz parte dos comandos que foram dados. Como é que nós faremos para resolver isso? Não, nós não faremos, porque é a pessoa que tem que mudar. Mas a pergunta que eu faço é, ela sabe que tem que mudar? Ela enxerga que tem que mudar? Ela vai admitir que tem que mudar? Ou já foi hipnotizada também para achar que não tem que mudar nada e está tudo bem? Ou vai dizer assim, não, eu tenho que mudar, mas na verdade na hora de mudar não muda nada. E se alguém te mostrar as suas sombras, você não vai aceitar. Será que isso também não faz parte da hipnose? Será que será resolvido? Não, não será. De alguns será. Outros não. É difícil, né? A gente aqui está avisando que existem tecnologias avançadíssimas, mentes brilhantes, extremamente inteligentes. E se você estiver em sintonia, eles vão pegar você. Principalmente se você arrastar uma determinada multidão para ir contra todo e qualquer trabalho da luz. Não só esse aqui, como outros também. Muitos já estão num processo obsessivo profundo, de muito tempo. Os magos negros, eles criaram egrégoras de forma pensamento negativa, e essas egrégoras de forma pensamento é jogada nas multidões, é jogado por aí, para que as mentes que estejam em sintonia, essas egrégoras vão acentuar a forma dessas pessoas de pensar. Acentuar. Egrégoras. É um momento difícil para aqueles que são da luz. Estar encarnados aqui hoje é um momento muito difícil. Mas é necessário que estejam aqui. E estão sendo mandados mais. Muitos mais. E o que a gente pode fazer para se proteger dessa...
para se proteger? O que vocês podem fazer para se proteger de tudo isso? Primeira coisa, não se deixe influenciar por eles, porque eles são a maioria. E a atitude deles vai parecer que é o correto. Está falando desses canais. Eles são... Não, eu estou falando num modo geral. Sim. Eles são a maioria que está sintonizando com as trevas. Eles são o poste mijando no cachorro. Seja o cachorro mijando no poste. Você quer ser o poste mijando no cachorro ou o cachorro mijando no poste? Sim, a maioria vai ser o poste mijando no cachorro. Essa é a maioria. E muita gente vai seguir essa linha, porque eles são a maioria. E a voz do povo é a voz de Deus. Então, você tem que fazer a sua reforma íntima, independente de como eles sejam. Você tem que se evangelizar de forma saudável, sem fanatismo. Você tem que se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor. Essa é a forma de não ser contaminada por eles. Porque muitos dos da luz estão sendo contaminados por eles. Muita gente boa. Aqui o errado não virou o certo e o certo não virou o errado? Então, o cachorro deixou de urinar no poste já faz tempo. Coitados dos cachorros, estão todos urinados. Quando um cachorro tenta urinar no poste, o poste briga com ele e fala, não, eu que vou urinar em você. Tem briga. Os cachorros estão tendo que urinar em outro lugar. Inversão de valores. Há muito tempo que já está assim aqui. Só que é o que nós estamos dizendo. Isso já está assim há milênios. Já veio Akhenaton, Ramoses, Jesus. Vieram muitos. Buda, Siddhartha Gautama. Vieram muitos, incontáveis. Agora acabou. Não acabou não, Pedro está aí. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O que eu estou querendo dizer é que não vai ser preciso trazer mais tanto. Vão ser trazidos muitos, mas vai chegar uma hora que isso vai mudar. Continuarão vindo espíritos evoluídos, só que eles serão bem recebidos. Eles não serão recebidos como eles são recebidos. E nem vão distorcer as coisas que eles falam. Nem vão distorcer, desmerecer, desacreditar, porque tem gente que está com uma missão muito forte. Não é contra o trabalho da Casa Plataforma de Oração, não é contra a Sônia, não é contra o seu Adil, não é contra a Sabrina. É contra a política do Cristo. Não. Não, a evolução contra o Pedro. É contra o Pedro. Mas olha, você tem muita gente do seu... Sim, eu sei. Deixa eu terminar, porque o que eu estou falando tem um propósito. Por que será que tomou essa pinimba com ele? Não é só isso. Como é que eu vou dizer para não causar... Tá, despertando as pessoas. Exatamente, é exatamente isso que você disse. É exatamente isso. Só que para eu falar isso, eu vou ter que dar um exemplo que vai dar esse problema. Então, todos os avatares, espíritos que também não são avatares, mas são espíritos da luz, são espíritos que estão nesse caminho, que são enviados para mundos de provas e expiações, não são bem recebidos. As trevas já começam a se movimentar. Quando o espírito está na barriga da mãe, eles já começam a se movimentar para atrapalhar tudo. Eles já começam tentando frustrar a gravidez. A gravidez acontece, porque se ela tiver que acontecer, ela vai acontecer, independente do que eles tentem. Porque eles não são mais poderosos do que os da luz. Mas eles vão usar os seus instrumentos encarnados e desencarnados para fazer de tudo que atrase ou que deixe até mesmo de ser feito.
Só que esses instrumentos deles, eles vão achar que não são instrumentos deles. Eles vão dizer: que absurdo! Disse que eu sou instrumento das trevas. Esse vai ser o discurso. Não é? Não é assim? Que absurdo! Disse que eu sou instrumento das trevas. E ri e gargalha. E outros concordam. Outros vão ficar a favor. Deixa eu dizer uma coisa. Vamos supor que exista um canal do YouTube que fale, que incite aos vícios, a todo tipo de vício. E essa pessoa que incita ao vício tem muitos inscritos, muitos seguidores. Esses seguidores estão ali nesse canal que incita ao vício, por quê? Sintonia, porque tudo que é dito ali são coisas que eles gostam. Quando você se inscreve no canal é porque você gosta do que é dito ali. Não é assim? Se no outro canal só fala de Deus, só fala de amor, de fraternidade, de paz, os que estão inscritos ali, eles estão inscritos ali por quê? Sintonia. Porque eles estão querendo buscar aquilo. Buscar evoluir. Conhecimento vem de acréscimo. De acréscimo. Tem muita gente que não tem conhecimento nenhum, mas tem uma evolução moral gigantesca. E é totalmente ignorante. Mas tem uma evolução moral muito grande. Imagine um planeta primitivo, sem tecnologia e sem ciência nenhuma. Mas o povo de lá, apesar de ser primitivo, eles são totalmente moralizados e fraternos. Eles são evoluídos na moral. Só não são evoluídos na parte intelectual, científica. Mas são evoluídos na moral. Aqui na Terra tem muita evolução na ciência, na intelectualidade e a moral. Aqui não tem moral. E tem planetas que têm evolução na moral e na ciência. Nos dois. Existem inúmeros planetas. Aqui ainda é dominado pelas trevas. Aqui ainda não é um mundo confederado. Mas vai ser. E a porta para que possa entrar e ficar aqui, ela é bem estreita. É bem estreita. E larga é a porta que faz você sintonizar com os magos negros. É a mais fácil. É tranquilo, é confortável, é bom, entre aspas, porque não é bom. Vai parecer que é bom, vai parecer que é prazeroso, mas vai te destruir. Vai levar você à falência espiritual. Vai levar você à falência espiritual. É uma luta e tanto pela sua alma, dos da luz e dos das trevas. É uma luta e tanto. Mas para os da luz ganharem essa guerra, que eles vão ganhar, mas para vocês ganharem essa guerra, porque os da luz já ganharam, para vocês ganharem essa guerra, vocês terão que ser perseverantes, audaciosos, muito audaciosos, e vocês terão que ter muita vontade para poder ganhar essa guerra, porque os das trevas vão fazer de tudo para vocês perderem, porque os que já estão nas mãos deles, eles não precisam lutar muito, eles vão lutar para que vocês vão para as mãos deles.
E aí eu pergunto, quem vai continuar sintonizando com a política do Cristo até o fim desta encarnação? Vamos ver. Lembre-se que, junto com um ser muito iluminado, muito evoluído, caiu junto com ele 1/3 de espíritos iluminados e evoluídos. Não é Lúcifer. Lúcifer, quando diz a queda de Lúcifer, rebelião de Lúcifer, é apenas um nome, porque o verdadeiro Lúcifer não é um espírito das trevas, ele é um espírito da luz. Ele toma conta lá do inferno, ele toma conta do abismo. Mas ele não é um espírito das trevas, é um espírito evoluidíssimo, com conhecimento científico superlativo, uma evolução moral imensa, cheio de formosura, muito belo, lindo. Tem muita luz. Muita luz. Muita luz mesmo. Quer ter contato com os anjos? Com os arcanjos? Qualquer um de vocês pode ter. Qualquer um. São nossos irmãos. E o que eles mais querem é o teu crescimento e a tua evolução espiritual. Isso faz eles ficarem felicíssimos. Eles ficam muito felizes quando vocês crescem espiritualmente. Não precisa adquirir a mesma evolução deles, porque eles sabem que isso vai levar um tempo, mesmo que você se dedique muito a evoluir. Mas o salto que se dá é muito grande. E escutem bem o que eu vou dizer. Vocês encarnados, vocês estão aqui na Terra. Se vocês derem esse salto, se vocês evoluírem, dependendo do patamar evolutivo que vocês podem dar um salto, quando vocês desencarnarem, vocês podem ir para dimensões altas e vocês podem visitar, sim, visitar dimensões mais altas que habitam anjos. Para conhecer. Sabia disso? Não sabia, né? Eles fazem assim. Você evoluiu muito, adquiriu muitos méritos numa encarnação. Você vai para a colônia Grande Coração, ou você vai para a colônia Aruanda, ou alguma outra colônia dessa. E aí chegam lá para você em determinado momento e falam assim: eu vou levar você, você irá conosco, você vai habitar, você vai visitar uma dimensão onde arcanjos habitam. Nós vamos levar você para conhecer. E você vai conhecer. Você vai ficar um tempo lá, vai bater papo com os arcanjos, vai bater papo com os serafins. Você vai ver muita coisa lá. Vai ver e vai sentir toda a glória do lugar. Sabe por que eles fazem isso? Para quando você reencarnar de novo motivado para crescer ainda mais. Você não vai lembrar, mas você vai sentir. Você vai dizer assim: eu sinto que eu já estive lá, eu sinto que eu conheço essas dimensões. Eu sinto forte. Você não vai lembrar, mas você vai sentir. Tem muita gente que sente isso. Muita gente que está assistindo esse vídeo vai dizer nos comentários: eu sinto. Porque pode já ter ido lá visitar. Por isso que mesmo quando a pessoa tem uma vontade assim de retroceder, ela luta firme e diz: não, eu não vou retroceder, eu vou continuar aqui no caminho. Ela acha que ela vai largar, que ela vai voltar atrás. Não, eu vou ficar aqui no caminho. Ela desiste de retroceder e volta para o caminho. Porque ela sabe o que espera ela quando ela sair do corpo pelo desencarne. Quando o corpo físico dela morrer. Ela sabe o que espera ela. E quando ela ganha a graça
de ainda encarnado desdobrar e ser levado nessas dimensões, quando ela ganha essa graça, aí mesmo que ela vai lutar mais para continuar no caminho. Quando os espíritos superiores, não, os bons espíritos, quando os bons espíritos falam da vida em planetas mais evoluídos, sabe por que eles vêm aqui para contar como é que é a vida em planetas mais evoluídos? Para incentivar vocês a progredirem. Como se dissesse assim, se você progredir, você vai habitar esses mundos, para incentivar vocês. Porque tem gente que às vezes esmorece na fé. Isso é normal, isso acontece. Às vezes a pessoa vê tanta ruindade, vê tanta coisa ruim dentro da própria casa, que ela acaba esmorecendo na fé. Mas não esmoreça na fé, não. Continua firme como uma rocha. Porque aquele que está buscando o crescimento, evolução, de verdade, de coração, ele vai ser acompanhado sempre por espíritos superiores. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que o Pedro estava deitado na cama dele, sozinho. Sabrina não estava com ele. Ele estava no quarto, sozinho. Ele estava ali, olhando para o teto, pensando em algumas coisas. De repente, ele sentiu presenças chegando. Várias presenças. Mas ele não viu nada. Ele sentiu forte. Não tinha como haver dúvida de que espíritos estavam chegando ali. E esses espíritos ficaram sobrevoando no teto do quarto dele. E ele sentiu o nível evolutivo dos espíritos, a vibração dos espíritos e muita coisa que eles estavam fazendo. Foi no momento que o Pedro estava precisando desse levante. Ele não estava mal, nada disso, mas ele precisava só de um incentivo. Eram espíritos angélicos que estavam em puro corpo mental. Eles não têm mais corpo astral, estavam em corpo mental. Eles foram ali sobrevoando o quarto e emanaram muitas vibrações positivas para ele. O quarto ficou todo perfumado. E ele se sentiu muito bem, numa vibração muito boa. Ele sentiu, assim como eles fizeram ele lembrar de algumas coisas que eu não vou falar agora, senão vai parecer. Isso. Fez ele lembrar algumas coisas. E aí ali ele ficou muito feliz e deu realmente uma levantada nele. E eles não fazem isso só com Pedro, eles já fizeram isso com muitos. E vão continuar fazendo, porque eles incentivam. Porque o que eles querem? Eles querem que você evolua, que você progrida. Você progrida. Eles ficam felizes. Por quê? Eles querem ser visitados por vocês, lá na dimensão deles, apesar de vocês não serem moradores da dimensão deles. Mas eles querem ser visitados por vocês, eles querem recebê-los para incentivar mais vocês. Até que vai chegar um momento que vocês vão morar lá com eles. É isso que eles querem novos moradores. Eles querem mais. Lá sempre tem espaço para mais um, para mais dois, para mais três. É a casa da avó. E essas dimensões existem. Essas dimensões existem. Essas dimensões existem. Teve uma vez que Gabriel canalizou com a Sabrina e disse para o Pedro e para a Sônia: nós somos velhos amigos. Conheço o teu espírito. Velhos amigos.
Muitos seres humanos aqui, quando estão desencarnados, têm contato com esses espíritos. Passeio com eles, bate-papo. Não tem mistério, eles não são intocáveis. E eles não são vaidosos. Eles são humildes. Essa separação quem faz são os humanos daqui da Terra, que fazem com que eles sejam intocáveis. Eles não são. São nossos irmãos. E a humildade deles é muito maior do que a nossa. E olha que eles são bem maiores do que a gente, e a humildade deles é maior do que a nossa. Nós somos bem menores e somos mais orgulhosos e vaidosos. É estranho, não é? Nós somos tão menores. Por que nós somos mais vaidosos e orgulhosos se nós não temos merecimento para ser isso? Para ser vaidoso e nem orgulhoso? Eles têm merecimento para ser, eles têm tudo para ser vaidoso e cheio de orgulho. E eles não têm nada disso. E eles estão mais perto do que vocês imaginam. Mais perto do que vocês imaginam. Podem estar aí, pode estar aí do seu lado. Pode ter entrado na sua casa. Pode ter te dobrado e batido um papo com você. Só não deixaram você lembrar. Porque se você lembrar, você vai ficar em depressão. Você vai achar que aqui é bom e você vai começar a perceber que aqui, apesar de ter todas essas belezas naturais, não é bom. Porque a natureza sideral, a natureza daqui da Terra não chega nem perto da beleza e da formosura da natureza sideral. Assim como as músicas. Nós temos belas músicas aqui. É só uma caricatura, é um esboço das verdadeiras músicas. Nós já permitimos que o Pedro ouvisse músicas celestiais várias vezes. Quando ele começa a entrar em depressão, a gente para de mostrar. É uma alegria e tanto estar aqui, mas também é uma tristeza e tanto estar fora de casa. São os dois juntos. Mas também nos traz alegria e nos dá incentivo quando a gente sabe o que nos espera. Porque a humanidade daqui, seja espiritualista ou não, tenha muitos conhecimentos ou não, a realidade dessas dimensões, com todos os livros que foram psicografados, elas pouco foram faladas. Até porque tem muita coisa que tem lá que não existe vocabulário aqui para descrever. Como é que a gente vai contar para vocês se não tem vocabulário? O Pedro já teve muita dificuldade para contar certas coisas, porque não tem vocabulário. Só você presenciando para saber. Só você estando lá para ver e sentir, porque vocês não vão só ver, vocês vão sentir. Sentir. Imagina você frente a frente com Miguel, com Rafael, com Uriel, com Gabriel. Realmente. E ele se mostrar assim, porque eles são pura luz, uma bola de luz. Mas eles vão materializar uma forma física para você. Eles fazem isso direto. E essa forma física vai fazer você passar mal. Nenhum deus grego se compara a eles. Tem
uns aí que estão encarnados agora, que se o espírito deles aparecer para vocês, você já vomitaria muito de passar mal. Imagine Miguel. Imagine Gabriel. Vejam na Bíblia a descrição de Lúcifer, como ele é descrito por Deus. Alguém já leu? A dona Sônia sabe aonde está a descrição de Lúcifer. Fala para eles. No livro de Ezequiel, a descrição de Lúcifer. Deus descrevendo Lúcifer. A pura sabedoria, puro amor, a pura ciência, cheio de beleza e formosura, a roupa cheia de pedras preciosas, a serenidade, a tranquilidade. O compositor de músicas celestiais. Imagina um ser desse no universo. Por onde ele passa no universo, chama atenção. Por onde ele passa, passarinhos cantam. Animais ferozes ficam dóceis. Pessoas violentas ficam mais calmas. Não tem como não ser atingido por um ser desse. Não ser influenciado pela presença de um ser desse. Sabe por que nós estamos falando isso? Sabe por quê? Porque esses seres vão começar a se mostrar para vocês. Mas não do jeito que você imagina. Você pode sentir a presença deles, ser inspirado, intuído. Eu sinto a presença do Arcanjo Miguel. Ele não tem noção disso. Busquem pela evolução espiritual, pelo crescimento, sem fanatismo. E você vai entrar em sintonia com eles. Eles vão conversar com vocês. A comunicação é mental. E Lúcifer? Por que essa em volta de Lúcifer? Porque criaram uma história. Que não tem nada a ver. São histórias criadas, crenças. São crenças. Sistema de crenças. Ele não é do mal, ele não é das trevas. Ele é da luz. É apenas um nome. Rebelião de Lúcifer, a queda de Lúcifer. Não é queda. O espírito que dizem que é Lúcifer, que caiu e trouxe um terço junto, não é Lúcifer. É o dragão. Sim, o número 1. É o dragão. Então é falso, isso tudo é crença. Apenas colocaram um nome, a queda de Lúcifer, porque o próprio dragão dizia que era Lúcifer. E aí ficou isso. Ele diz que tem vários nomes. Ele fala que é Marduk, Moriat, Belial, Baal, Lúcifer. Ele diz que tem vários nomes. Ele fala, me chame do que quiser. Criaram toda essa confusão. Foi feito um sistema de crenças. E os espíritos das trevas fazem de tudo para distorcer tudo, né? Não precisa acreditar que Lúcifer é um espírito de luz. Nós não queremos convencer ninguém. Nós estamos só trazendo a verdade. Se você não acredita, pense em Jesus. Pense em Deus. Não tem problema. Nós estamos só trazendo a verdade. Nós estamos obrigando vocês a aceitarem. Se vocês não acreditarem ou não aceitam, as pessoas que não acreditam, não tem problema algum. Nós não seremos inimigos por causa disso. Nós somos irmãos. Nós nos amamos ou não nos amamos? Independente do que você acredita ou não acredita. Independente do que você aceita ou não aceita. Eu vou continuar te amando. E eu ficaria muito feliz se você me amasse também. Se você me amar, não tem problema. Eu vou continuar te amando.
Então, meus irmãos, eu trouxe apenas um pedacinho da realidade espiritual para nós refletirmos com relação ao que nos espera. Porque eu estou sendo preparado para reencarnar. Sim, eu vou reencarnar e vai ficar outro no meu lugar. Para uma pequena missão. Não é agora. Aqui no Brasil? Né? Não é agora. Sim, na pátria do Evangelho, Brasil. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Viremos com uma missão árdua, mas ao mesmo tempo vai dar muitos frutos. E eu vou vir com os meus conhecimentos todos impressos no meu corpo mental, e eles irão eclodir no momento certo, o qual foi programado, que está sendo programado para eu despertar, porque eu vou estar dentro de um corpo físico e vou esquecer tudo, mas em determinado momento eu serei desperto. E aí, como o Osho diz, ninguém vai me segurar. Ninguém vai me segurar. Realmente, eu vou cumprir com a minha missão. Eu vou cumprir com muito amor e carinho. Porque eu ainda não atingi a angelitude, como muitos me pintam. Eu preciso evoluir mais. Eu poderia encarnar em outros mundos, mas eu vou vir para cá para ajudar os meus irmãos. E eu vou casar. Eu terei uma mulher. Sim, eu terei uma mulher, porque essa história de celibato que demonstra pureza, celibato não demonstra pureza. Celibato não demonstra pureza. Isso é um sistema de crenças. Por isso que eu digo que os padres estão perdendo tempo, deviam todos se casar. É inútil, não tem sentido. Isso é uma crença antiga, está na hora de mudar. E isso faz com que certos padres acabem tendo relacionamentos escondidos. Porque, meus irmãos, ele está num corpo humano, tem hormônios. É fisiológico. É fisiológico. E faz muito bem para a sua saúde ter uma relação sexual com amor, com quem você ama. Faz muito bem para a sua saúde. Então, os padres devem se casar e as freiras também devem se casar e continuar sendo padres e continuar sendo freiras. A igreja não vai permitir. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o homem para o homem, a mulher para a mulher. Por que não? Quem escreveu lá na Bíblia? Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, está escrito na Bíblia. Foi o homem que escreveu, de acordo com o seu sistema de crenças e o seu preconceito. Porque não é isso de o homem para a mulher e a mulher para o homem. É um espírito para um espírito. O sexo é só um detalhe. O sexo é só um detalhe. É um espírito para outro espírito. Não importa o sexo. Hoje eu sou mulher, na minha vida passada eu podia ter nascido homem. Sim, hoje você está mulher. Ontem você esteve homem. Anteontem você esteve bissexual. Antes de anteontem você foi homossexual. Então não importa. Hoje você é branca. Você está branca. Amanhã será negra. Outro dia será japonês. Deus cria. Eu vou repetir. Por isso haverá necessidade de uma nova Bíblia. Deus cria um espírito para um espírito. Não é um homem para uma mulher. Quem escreveu isso foi o homem, de acordo com o seu sistema de crenças da época, os seus preconceitos e o seu machismo. Isso aqui vai causar uma grande confusão, não vai? Porque elas querem isso, né? Um matando o outro, caramba.
não vou fazer as poses que o Osho faz usando o Pedro, mas será que vão dizer que o meu quantum energético não posso canalizar com ele? Se o meu quantum energético é muito grande, como é que eu vou encarnar num corpo físico daqui denso? Que é muito mais difícil do que fazer uma canalização. É muito mais difícil, porque eu vou ter que baixar muito minha frequência. E vai levar um tempo. Sabiam disso? Não é só Jesus. É claro que eu não vou ficar 1000 anos me diminuindo, porque eu não tenho a luz de Jesus, eu não sou tão evoluído quanto ele, mas eu vou ficar um tempo tendo que dar uma diminuída no meu quanto energético para poder entrar num corpo físico. Sabiam disso? E até a mãe ser preparada também para receber. A mãe já está sendo preparada há muito tempo. E o pai também. Os meus irmãos, os que serão meus irmãos, porque eu não serei filho único. Para os seguidores de Ramatiz, aqueles que são seguidores de Ramatiz, isso tudo que eu falei aqui agora será uma heresia. E vão confirmar que realmente o Pedro é o anticristo mesmo, que veio para causar uma grande bagunça. Você sabe que no Rio de Janeiro tem a casa de Ramatiz. Tem várias casas de Ramatiz. Tem várias casas de Ramatiz. Eu não sou um Deus. Eu não sou um Deus. Eu sou considerado um... Será que eu posso dizer ou eu estarei me elogiando? Não, pode falar. Eu sou considerado, como vocês dizem, um avatar na Terra. Considerado um avatar na Terra. Em Júpiter, eu sou um chimpanzé. Então, esse nome avatar só serve para alguns planetas, o qual o espírito vai. Para determinados planetas, ele não é um avatar. Entendem como é que funcionam as coisas? Entendem que não existe elogio? Aqui eu sou um avatar. E no universo, eu sou? Então, meus irmãos, não existe elogio. Só existe o é o que é. Onde está. É o que é, onde está. Teremos grandes aprendizados com esse vídeo? Vai responder muita gente? Acho que vai ajudar bastante a compreender melhor as coisas. Por isso que às vezes a gente tem que trocar de espírito. Porque tem espírito que pensa de uma forma e tem espírito que pensa de outra. Não é? Tem espíritos que podem esclarecer algumas coisas. Tem certas coisas que têm que ser esclarecidas que aquele espírito não pode esclarecer, porque ele ainda não está no nível evolutivo suficiente para esclarecer aquela situação. Então, eu vou me despedir de vocês. Depois que eu for, vocês podem encerrar a reunião. Já encerramos. Só encerrar. O Pedro vai encerrar logo que eu sair, tudo bem? Mas eu voltarei. Eu voltarei no momento certo. Estou na personalidade de Ramoses aqui. Na personalidade de Ramatiz, eu me comportarei diferente. Tudo bem? Muito obrigado. Que a paz e a luz de Deus esteja convosco, e o meu Deus é o seu Deus e sempre será. O Deus que habita em mim é o Deus que habita em você. Fique em paz.